Eu convido você a ficar de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Saraí a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão a uniu ao conselho de Saraí. Então Saraí, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Saraí a Abrão: seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Saraí: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Saraí humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Saraí: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Saraí, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe o anjo do Senhor ainda: concebestes e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois ela disse: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi, está entre Cádiz e Berede. Sente, irmão, por favor. É uma palavra muito simples, e é muito simples aquilo que tenho para dizer aos irmãos nessa noite. Mas é uma palavra que o Senhor moveu o meu coração, e eu me senti movido por esta palavra. Domingo passado eu estava no Paraí, no aniversário do irmão Alexandre, e eu reparti com a igreja lá este texto. E eu, ao término do culto, eu digo: vou trazer aos irmãos lá no Araçá esta mesma mensagem, porque eu voltei para casa movido por esta palavra, procurando entender aquilo que Deus estava falando comigo, aquilo que o Senhor estava trazendo ao meu coração. Primeiro, iniciamos falando de que Abrão já fazia 10 anos que havia ouvido o chamado do Senhor, já haviam 10 anos que o Senhor Deus havia dito a ele que ele saísse da sua parentela, que ele saísse do meio dos seus e fosse peregrinar e fosse habitar no lugar em que o Senhor estaria lhe mostrando. Este lugar era Canaã. Já há 10 anos eles estavam ali. Já faziam 10 anos que também ele trazia consigo a promessa de ser pai de uma grande nação. Mas passado este período, ainda sua esposa Saraí não havia concebido, não havia tido a oportunidade de gerar um filho, porque até então ela ainda era estéril. E como para todas as mulheres, não só naquele tempo passado, assim como nos dias de hoje, o maior prazer e a maior alegria é de poder gerar um filho, é poder trazer uma nova pessoa a este mundo. Muito mais naquele tempo em que as mulheres que não pudessem gerar filhos, que elas não podiam gerar filhos, elas tinham como que uma
maldição sobre elas. Elas sentiam-se uma pessoa incompleta, uma pessoa incapaz, e alguém que estivesse debaixo de uma maldição. Mas, embora houvesse outras alternativas, como no caso que ali estava trazendo, era que a serva daquela senhora ou de qualquer outra senhora poderia ser tomada pelo marido, e o filho que ela viesse a ter seria considerado filho da senhora e não filho da escrava. E assim pensou a Saraí em fazer desta forma e desta maneira, e assim ela se completaria com o filho de sua serva Agar. E quando ela trouxe esse sentimento para Abraão, quando ela trouxe esse pensamento do seu coração para ele, prontamente ele aceitou. E quando Saraí entregou Agar nos seus braços, e ele a teve, ele a possuiu, aquela jovem egípcia veio a conceber, veio estar gestante. E quando ela descobriu que ela estava gestante, quando ela descobriu que ela estava grávida, neste momento em que percebeu que grávida estava, entra ao seu coração a uma coisa que é muito comum em nossas vidas, entra no seu coração algo que é comum do ser humano, que é a soberba, que é a altivez, que é o orgulho, esquecendo-se de quem somos, esquecendo de onde viemos, esquecendo qual é a nossa origem. Por quê? Porque aquela jovem por nome Agar, aquela jovem por nome de Agar, que quer dizer fuga, quer dizer alguém que já tinha por nome Agar, porque era uma pessoa que costumava fugir antes. Então este era o sentido literal de seu nome. Mas quando ela percebeu que estava gerando alguém no seu ventre, a primeira coisa que ela pensou no seu coração é que ela era melhor que a sua senhora. A primeira coisa que passou em seu coração foi esse, esquecendo quem era. E preciso lembrar, Agar era uma escrava. Quando nós falamos serva, estamos falando de uma escrava. Agar era uma escrava que servia a Saraí. E nunca ela poderia esquecer-se disto, mas ela esqueceu. E quando ela esqueceu disso, ela começou a olhar para a sua senhora com um olhar de desprezo. Desprezo porque Sara era uma pessoa já de idade, e ela olhava ao mesmo tempo pensando: Abraão vai deixar dela para ficar comigo, porque além de Sara ser velha, ela não tem poder de gerar, e eu sou mais nova e estou gerando um filho seu. Eu estou trazendo no meu ventre um filho seu. Então das primeiras coisas que pensa, das primeiras coisas que passa na mente de alguém, é ocupar a posição daquele que estava sobre ela, daquele que estava sobre a sua cabeça. Por quê? Porque se achou melhor, porque a sua condição física lhe permitiu que ela tivesse um resultado melhor. Então ela passa a olhar para sua senhora desprezando. Se nós olharmos para uma vida de um escravo, a vida de um escravo é obedecer, sem direitos, sem privilégios, obedecer. Então, quando Sara começou a mandar, quando Sara começou a determinar certas tarefas, ela já não estava mais com o desejo de fazer. Ela já não tinha mais o mesmo sentimento pronto em realizar. Ela já começou a desobedecer. Começou a se tornar como uma pessoa, ou melhor, se tornar uma pessoa insubordinada. E não só apenas se tornar insubordinada, mas ela também passou a responder. Ela passou a trazer palavras agressivas para aquela velha mulher. Isto foi ao ponto que Saraí não suportou mais. Imagine o estado de ódio que se criou entre Agar e Saraí. Uma situação de que não dava mais para conviver junto.
Não tinha mais como elas conviverem, não tinha mais paz, não tinha mais como interagirem. Você sabe, nós somos humanos e existem momentos na nossa vida, que algumas vezes as pessoas nos fazem alguma coisa e por algum tempo você não consegue nem olhar no rosto daquela pessoa. Chega ao ponto de dizer: sai da minha frente, porque eu não posso olhar para você agora. E se eu fosse dizer: isso não acontece no nosso meio, se eu fosse dizer: isso não acontece nunca conosco aqui, eu estaria mentindo. Porque aqui nós temos casais, aqui nós temos pessoas que são casadas. E muitas vezes ao longo da nossa vida teve momentos em que o marido e a esposa tiveram alguma dificuldade, tiveram alguma discussão, e tiveram que dizer assim: fica por aí, porque por enquanto eu não posso falar contigo. Mas sempre, é lógico que houve conserto, mas neste caso não tinha como consertar. Então, a senhora humilhada, a velha senhora humilhada por aquela jovem, que estava se achando a pessoa mais importante, estava se achando a pessoa de maior valor e de maior prestígio dentro daquela tribo. E eu torno a dizer, esquecendo quem ela era, e segundo a tradição, até mesmo o filho que ela trazia dentro dela, logo ao nascer teria que ir para os braços da velha senhora, e teria o nome da velha senhora. Então nem mãe ela seria, porque ela era uma escrava. O que isso está dizendo? Ela não tinha direito algum, ela não tinha direito de coisa alguma, ela não tinha direito de pensar, ela não tinha direito de achar, ela não tinha direito de dizer: é meu direito, é minha razão, é a verdade está ao meu favor, Abraão vai ficar ao meu favor. Todas estas coisas passaram no seu coração. Achar que Abraão ficaria ao seu favor. Quem sabe num daqueles momentos de discussão entre elas, ela disse, pode só ter dito para Sara: vai, fale a ele, mas eu trago comigo o filho dele, então ele vai ficar ao meu favor. Só que quando Saraí procura Abraão e diz a ele as verdades que ela tem para dizer, ela diz: olha, recaia sobre você a afronta que você me fez, porque esta serva, desde o momento que soube que está grávida, me despreza. Agora você é o culpado por isso, então você faça alguma coisa. E Abraão olhou para ela e disse: de quem é a serva? Não é tua? Ela não é a tua serva? Está aí na tua mão, faz dela o que você bem quiser. Faça dela o que você bem quiser, o que você desejar fazer, faça. E nós sabemos que para aquele tempo, se era escravo, o Senhor tinha direito de tirar a vida dele. E se Saraí quisesse tirar a vida de de Agar, ela poderia. Aí está o primeiro erro que passou na mente de Agar: pensar: Abraão vai ficar ao meu lado, deixe-me trazer para uma condição de colocar Saraí como uma tipologia da igreja. Deus jamais ficará por aquele que se acha injustiçado, Deus jamais ficará do lado daquele que se acha desvalorizado, Deus jamais vai ficar deste lado, mas o Senhor vai ficar ao lado da igreja. Não importa o que Agar possa dizer, não importa o que as outras pessoas possam dizer, Deus vai ficar sempre a favor da igreja, porque Saraí, ela é a igreja.
igreja, ela é a esposa natural, verdadeira, ela é legítima, e a igreja, ela é a esposa do Senhor, ela é a legítima, verdadeira. Então podem se levantar pessoas e mais pessoas com pensamentos, ideologias e com muitos planos, e até mesmo dentro de nosso convívio sempre se levanta alguém para dizer que tem direitos e privilégios e que é mais isso e que é mais aquilo, mas Deus, o Senhor, vai sempre zelar pela igreja. Deus, o Senhor, vai sempre zelar pela sua esposa, pela sua igreja, e a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Então a maior decepção, a primeira decepção de Agar foi que Abraão não ficou a seu favor, mas ficou a favor da igreja. Então quer eu, Antônio, me ache injustiçado, quer eu, Antônio, me ache desvalorizado, quer eu pense o que eu quiser pensar, Deus vai sempre olhar primeiro a vocês como igreja e não a mim. Isso é uma grande verdade, porque a igreja, ela é intocável. Mas a outra escrava, que direito tem? Nenhum. Então quando Abraão diz para ela, está na tua mão, faz o que tu quiser, castiga como você quiser. E vamos falar de uma maneira muito simples. Uma mulher brava, sai de perto. E ainda mais quando ela está com o seu ego ferido. Vai dizer que você seria boazinha, irmã, se isso acontecesse contigo. Seriam? Não. Agora imagine o que Saraí fez para Agar. Já que ela tinha na mão e sabia que não ia se meter, Abraão poderia até olhar e dizer, está demais, mas ele diz, quieto. Então, segundo a história, Agar, ela passou a ser afligida por Saraí, que não apenas lhe trazia palavras que machucam, e tem coisas que machucam muito mais do que uma vara, tem coisas que machucam muito mais do que um soco, tem coisas que cortam muito mais do que uma faca, se chama palavra. E quantas palavras Saraí disse a Agar, colocando ela no seu lugar. Aí dá para imaginar. Mas não eram só palavras. Saraí também colocou ela debaixo de espancamento. E não só isso, colocou as tarefas mais difíceis para uma gestante fazer. Ao ponto que Agar disse, não dá mais para ficar aqui, eu vou embora, e fugiu. Porque diz, é insustentável a nossa convivência, não há mais como eu estar junto desta casa, não há mais como eu estar junto desta família, eu não tenho mais condições de estar aqui, e tomou a decisão de ir embora. Mas essa sua decisão de ir embora, uma das coisas que me chama muito a atenção, é que ela foi tomar esta atitude, esta decisão, por causa das suas escolhas, por causa dos seus elevados instintos de valores pessoais.
quando ela passou a dizer: sou melhor do que a minha senhora. E tem gente que se acha que é melhor que a igreja. Então ela sai, ela vai embora. Mas ela leva dentro de si um filho de Abrão. Então, no caminho de Sur, o anjo do Senhor a encontra, junto a um poço. E a pergunta que o anjo lhe faz, a palavra que o anjo profere a ela, é dizendo: Agar, serva de Saraí. Olha o que o anjo está dizendo: serva de Saraí. Não está dizendo mãe de um filho de Abraão. Está dizendo serva. Está dizendo escrava de Saraí. De onde você vem? E para onde você está indo? Escute de novo. Agar, serva de Saraí. De onde você vem? E para onde você está indo? Primeiro, como eu disse a você, o anjo não fez menção dela estar grávida e de ser a portadora do filho de Abraão. Mas disse: antes de tudo, tu és serva daquela mulher que te espancou. Dizendo: você não tem direito de coisa alguma. E se fosse questionado, diria: estou aqui por misericórdia divina, e não porque você tenha esse devido valor. O que eu estou falando a você, eu estou falando para mim mesmo, dizendo que eu não tenho direito a coisa alguma. Eu não tenho direito de reclamar de absolutamente nada. Eu não tenho direito de questionar a Deus em absolutamente nada, porque eu sei de onde vim, de onde eu vim. Eu vim das portas do inferno, porque o Senhor me tirou de lá. Fui comprado pelo seu sangue. Eu não tinha direito à salvação, mas Ele por amor me resgatou. Eu não era perfeito, assim como nenhum ser humano é perfeito, mas somos alcançados pela graça e a misericórdia que veio sobre nós, veio tirando as nossas mazelas, as nossas imperfeições, tirando tudo aquilo que não prestava da nossa vida e nos colocando numa condição melhor moralmente, uma condição de estarmos vivendo de uma forma mais digna e mais honrada. Mas isto é porque a bondade do Senhor nos alcançou, mas em nenhum momento deixamos de ser servos e escravos. Então, quando ele diz: de onde você vem? Exatamente, você já percebeu que quando existe algum problema, quando existe alguma situação, as pessoas nunca colocam que ela é a culpada daquilo que está acontecendo, mas sempre aponta o outro lado, sempre aponta a outra pessoa, sempre aponta o outro extremo. Ela não disse para o anjo: eu estou aqui porque eu fui grosseira, eu estou aqui porque eu achei que eu era melhor que Sara, eu estou aqui porque eu desprezei a minha senhora, eu estou aqui porque eu esqueci o meu lugar, meu lugar em que eu deveria de estar, eu estou aqui porque eu saí da minha esfera e fui querer tomar posição que não me pertencia, eu estou aqui porque eu fui desobediente, eu fui mal educada, eu fui grosseira, eu fui tudo que não prestava. Jamais ela disse isso ao anjo, mas ela disse: eu estou aqui porque eu estou fugindo da severidade que Saraí tem me tratado. Não existe maldição sem causa, e nada vem sem causa sobre a nossa vida.
A única condição que a Bíblia apresenta de alguém que veio o mal sobre ele, ele não tinha feito nada, é Jó. Mas quando Jó é questionado, Jó sabe adorar o Senhor. Sabe entender que as coisas acontecem porque o Senhor permite. E é por isso que quando ele é questionado, ele diz: eu nu vim este mundo e nu eu voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, porque Ele é Deus e eu não sou nada. Agora Agar diz: eu estou fugindo. Às vezes a gente foge daquilo que a gente realizou, a gente foge das coisas que nós fizemos mal feitas, a gente foge das coisas que nós não realizamos bem, a gente foge daquilo que a gente fez mal feito, e apontamos alguém como culpado. E no caso eu estou falando de Deus. As pessoas apontam Deus como culpado de sua vida não ser tão boa. As pessoas apontam Deus como culpado de sua vida financeira não estar boa. As pessoas culpam Deus porque a sua vida familiar não é boa. As pessoas culpam Deus porque a sua vida profissional não é boa. As pessoas culpam a Deus porque a sua vida não desenvolve. Eu lhe pergunto: que culpa Deus tem se eu sou um mau administrador dos meus proventos? Que culpa Deus tem sobre a minha má administração? Que culpa Deus tem se eu não soube criar os meus filhos? Que culpa Deus tem se eu não soube amar a minha esposa? Que culpa está sobre o Senhor por aquilo que eu não soube fazer, dizê-lo dentro da casa de Deus? Tem gente que diz: me valorizam tão pouco, sou tão pouco valorizado, sou tão pouco prestigiado, ninguém me enxerga, ninguém me vê, não há espaço para mim, não há. E dizendo: eu vou fugir de Deus porque Ele está permitindo isso. E eu me pergunto a mim mesmo: quando Deus foi culpado porque eu não criei bem dos meus filhos? Quando Deus teve culpa porque eu gastei mais do que eu ganho? Quando Deus teve culpa porque eu não dobrei os meus joelhos o quanto eu precisava dobrar? Quando Deus tem culpa porque eu não santifiquei a minha vida como precisava santificar? Quando Deus tem culpa quando eu não me coloquei na palavra e fiquei observando e seguindo ela, mas eu preferi falar e falar de Deus e de todos? Será que eu não gero para mim uma condição que digo é insustentável e eu não posso mais ficar? Por que tantas pessoas fogem de Deus? Por que tantas pessoas têm medo de Deus? Por que tantas pessoas não se aproximam de Deus? Porque dizem: Deus vai cobrar, Deus vai tratar. Queridos, Deus é amor, e quando nos corrige, Ele nos ama, e Ele só nos corrige porque nos ama. E alguém diz: Deus não está me vendo. Eu faço um mau negócio e eu vou dizer: onde está Deus que não me vê? De onde você vem, Agar? De onde você está vindo? De onde você está vindo? De uma forma muito simples, para que todos possamos compreender.
Deixe-me ser bem claro. Uma das coisas muito simples nos dias de hoje é uma compra de um automóvel. Eu não oro, eu não busco a Deus, eu não me preocupo com nada. Eu simplesmente vou lá e compro. Mas aí, naturalmente eu sei que eu preciso analisar a história. Eu preciso tirar um laudo para saber se aquele carro não foi roubado, se aquele carro não é clonado, se aquele carro não foi remarcado. Se eu fizer isso e eu descobrir que tem um erro lá, eu não compro. Agora, se eu não fizer nada disso, eu compro. E depois eu tenho prejuízo. E aí eu vou dizer: Deus, cadê Ele? Por que Ele deixou isso acontecer comigo? Por que Deus permitiu que isso venha comigo? Ora, Deus nos guia, Deus nos orienta, mas Ele nos deu uma coisa chamada inteligência. A capacidade de tomar decisões, a capacidade de escolher, a capacidade de nós querermos ou rejeitarmos. E aí se diz: Deus não me vê, Deus não está me vendo. Esta é a primeira coisa que ela vai mencionar ao anjo, achando que ele vai se penalizar por ela. Quantas vezes a gente vai se fazendo de coitadinho e dizendo para Deus: tu não está vendo, tu não está vendo o que está acontecendo, tu não está vendo o que está acontecendo comigo. Deus tudo vê e nada passa sem que Ele veja, mas Ele também vê aonde está certo, Ele também vê aonde está errado, Ele também vê aonde está a verdade, Ele sabe aonde está a verdade. Então não adianta eu, como Agar, dizer: Deus, o Senhor não está preocupado comigo, o Senhor não está dando importância para mim, eu queria que você te desse mais importância. E eu lhe pergunto: qual é a importância que eu dou? Qual é a importância que você dá? E eu torno a dizer: é escravo, não tem direito de nada. E se o Senhor nos dá alguma coisa, é por bondade, por misericórdia. Aquela mulher estava muito longe da sua cidade original no Egito. Ela era grávida e estava para dar à luz, estava indo. Deixe dizer a você qual era o seu caminho: morte. O caminho que Agar estava indo era um caminho para a morte, porque ela estava em meio ao deserto, uma mulher gestante, sozinha, sem parentes, sem amigos, sem ninguém da família por perto, sem ninguém para lhe socorrer, sem ninguém para lhe estender a mão. Este era o caminho de Agar. E quando nós entramos por este caminho de acharmos que nós somos o coitadinho, de acharmos que nós somos desvalorizados e não somos valorizados o quanto gostaríamos que fosse, que Deus não está se importando conosco e que o problema está ali, o problema está ali e não está aqui. Eu estou indo para um caminho no meio do deserto, para um caminho final, um caminho fatal. E glória a Deus, porque o Senhor lhe pergunta ainda: e para onde você vai? Você vem de lá, mas para onde você vai se não está indo para morrer? E então o Senhor tem uma resposta para Agar. Ouça o que vou lhe dizer. A resposta que Deus tem para mim, a resposta que Deus tem para você aqui dentro desta igreja nesta noite, não é a que a gente quer ouvir, não é a resposta que nós queremos ouvir. O que nós queremos ouvir é que o Senhor diga: coitadinho do Antônio, passe a mão na minha cabeça e diga: é, filho, coitadinho de você, eu vou cuidar de você melhor, eu estou descuidado contigo. Não, a resposta que o Senhor tem para dar é a seguinte: olha, Agar, volta pelo teu caminho, volta lá para esta mulher que você diz que é má,
e vá lá e te humilhe a ela, peça perdão e te coloque sobre a sua autoridade, te coloque lá obedecendo totalmente. Esta palavra nunca você quer ouvir. Por quê? Porque ela tira de você todo o direito e toda a legalidade que você diz que está sobre você. Então, quando o anjo disse: volta, volta e te humilha, era exatamente isso que o anjo estava dizendo para Agar. Vai lá, te põe de joelho nos pés daquela mulher e diz: minha senhora, me perdoe, eu não vou mais fazer nada do que eu fiz. Tudo aquilo que eu disse eu desconsidero. Eu fui uma tola, eu fui uma ingênua, eu fui isso, tudo que para se humilhar. E essa palavra é boa da gente ouvir. Dizer: volta lá, te submete. Volta lá, reconhece que o erro está em você, que o erro todo tempo esteve em você, e que o erro não esteve em Saraí porque ela foi ofendida. Ela era a esposa, ela era a original e você era uma escrava. Ele diz: esse é o caminho para você, obedeça. Por quê? Porque esta palavra de Deus, quando vem, ela vem acompanhada de uma promessa. Esta palavra de Deus, esta palavra que vem do anjo, dizendo: volta, te humilha, te coloca debaixo da autoridade de Saraí, vem acompanhada de uma promessa de Deus. Então, quando o Senhor nos leva a nos humilhar, quando nós somos levados a humilhar-nos diante do Senhor, vem acompanhando uma promessa. Ainda que não seja direito nosso, torno a dizer, ainda que não seja prazer, não seja, melhor dizendo, alguma coisa inerente que nós mereçamos, não, nós não merecemos, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, e Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em nos cuidar, Deus tem prazer em nos manter vivos e bem. Então ele disse para ela: volta, te humilha, porque eu vou multiplicar a tua semente. Vou fazer com que você seja a matriarca de um grande povo. Você está já gerando um filho, e o nome desse menino que está no seu ventre você chame de Ismael, que quer dizer Deus ouve. Ora, como as coisas começam a mudar quando a palavra começa a entrar e começa a corrigir, não incentivar o erro, mas começa a corrigir. Diz: volta lá, bem quebradinho, porque eu vou te abençoar. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Essa é a palavra. Então, quando o anjo diz: você vai ser mãe de uma nação muito grande, e o teu filho, o nome dele é Deus ouve,
para dizer para ela: você vive dizendo que eu não te ouço, você vive dizendo que eu não te ouço, e ouça o que eu tenho de Deus para te dizer nessa noite. Você que vive dizendo que Deus não te ouve, Deus tem um Ismael para você ter certeza que toda vez que você chamar pelo nome, você está dizendo: Deus ouve. Aleluia. Então volta. E quando a gente volta quebradinho, o tratamento é diferente. O Senhor vai tratando, e Saraí foi usando de outro tratamento. Agora eu pergunto a você: se aquela moça, se ela não tivesse deixado o seu ego, o seu orgulho subir, aflorar, e ela tivesse permanecido no mesmo lugarzinho humilde, debaixo da autoridade de Saraí, será que aquela velha senhora não ia paparicar a Agar? Ainda mais porque o filho seria dela. Se ela não ia cuidar dela, se ela não ia tirar ela do serviço pesado, se ela não ia dar para ela privilégios. Deixa eu dizer a você: a igreja tem privilégios para aqueles que se mantêm na submissão. A igreja trata com privilégios, a igreja trata com privilégios aqueles que sabem se manter no seu lugarzinho. Deus deu alguma coisa, mas ele não subiu, ele permaneceu no mesmo estado. Então Deus está tratando com privilégios. Quando Deus levanta um obreiro dentro de sua casa, Deus está abençoando a igreja. Mas se esse obreiro sair da condição de humilde, Deus coloca ele de lado, levanta outro melhor do que ele. Davi pegou 5 pedras nas mãos, foi lá no riacho, pegou 5 pedras para enfrentar o gigante. Por que 5? Alguns dizem é porque Golias tinha mais 4 irmãos, mas é porque Davi tinha uma certeza que se a primeira pedra falhasse, a segunda acertava. E o que quer dizer isso? Deus tem sempre alguém melhor do que eu e que você. Deus tem sempre alguém melhor do que eu. Deus tem sempre alguém melhor do que você. Deus tem sempre alguém que Ele vai usar e vai atingir o alvo se eu não alcançar. Agora o Senhor diz para ela: vai lá, volta e espera o tempo, porque no tempo chega a promessa para a tua vida. E neste momento Saraí diz, Agar diz o quê? E olha, ela estava diante do poço. Na próxima ocasião ela vai estar sem, mas agora ela está diante do poço. E a pior coisa é quando nós estamos perecendo de sede, estando junto do poço. Tem gente padecendo, tem gente sofrendo dentro da igreja e está junto do poço das águas vivas. Tem gente perecendo, tem gente sofrendo, tem gente que só sabe dizer: estão me machucando, Deus não me vê, Deus não me enxerga, mas está diante do poço. Jesus é o poço das águas vivas. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba, porque Ele disse: eu sou a água da vida, e nós estamos junto ao poço. E junto ao poço das águas nós não estamos enxergando. É só estender a mão e tirar água e beber. Mas a cegueira que vem pelo ego não lhe permite ver que está diante do poço. Então ela invoca o Senhor. Quando o Senhor lhe faz estas promessas, está vendo que ela não tinha invocado a Deus até então? Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que você sofre, que eu sofro, enquanto eu não invoco.
enquanto eu não invoco o Senhor, eu sofro. Por quê? Porque os meus olhos ficam fechados e não conseguem ver aquilo que Deus está realizando, aquilo que Deus colocou na nossa frente. Só enxergamos a dificuldade, só enxergamos o problema. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falou, que lhe falava. E ela disse: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. A gente fica nas nossas situações e não olhamos para Deus que está nos vendo. A gente só olha para os nossos problemas e se esquece de olhar para o Deus que nos ouve, para o Deus que nos vê. Aí quando os olhos se abrem, você começa a beber da água, e quando você começa a beber da água, você começa a ser saciado. A tua tristeza, ela vai embora, a tua dor sai de dentro de você, o teu desânimo, o teu desespero, a tua condição que você diz não vai dar, nunca vai dar certo, nunca vai se salvar, nunca vai vir para a igreja, nunca vai ter uma vida diferente. Ouça! Deus está olhando para você. Deus nunca deixou de olhar para ti. Deus nunca deixou de olhar para você. É que o Senhor deixa nós irmos até o extremo. Ele nos permite ir até o nosso limite. E quando chega no nosso limite, Deus entra em ação. Ele não vai entrar em ação antes, mas Ele deixa ir até o limite. O meu limite, o teu limite, o teu limite. Mas não quer dizer que Deus não está lhe vendo. O que acontece é aquilo que disse Agar: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Mas quando você olha para aquele que te vê, você bebe, você se anima, você se alegra, e você vai dizer o que ela disse naquele momento. Ela disse que existia um Deus que vive e que lhe vê. Quando ela disse Beer-Lahai Roi, ela está dizendo o poço daquele que é Deus vivo e me vê. Deus não só ouve, mas Deus também vê. E quem era Agar? Nada. Quem sou eu? Nada. Eu não posso dizer que você é nada, porque talvez você se ofenda comigo. Mas o que eu posso dizer é que Deus olhou para alguém que era escravo e que era nada e que não tinha direito nenhum, e esteve todo o tempo lhe observando. E no momento que foi tratado, no momento que foi curado da sua cegueira espiritual, que foi curado do seu ego, da sua altivez, da sua arrogância, e reconhecer que Deus é Deus e não existe outro além dele, e que Ele tem o controle de tudo, e que tudo está nas suas mãos, que a minha vida, a tua vida está nas mãos dele, e que o que Ele tem para você não é mal, mas é bênção. Aí então se pode dizer: o poço do Deus vivo que me vê. Eu vim nessa noite dizer para ti isso, que embora eu não mereça, embora você talvez não mereça, mas Deus ainda te vê, Deus ainda te ouve. Agora o que a gente precisa é deixar de ser que nem ela, que só apontou lá para Sara e diz: ela só me batia, mas o que é que eu fazia? Então talvez você tenha sofrido até aqui por causa disto.
Mas quem sabe não é melhor ouvir Deus hoje e você se humilhar e receber uma promessa de Deus de vitória e de vida sobre você, e ter os seus olhos abertos para ver que Deus está te olhando, que Deus está te vendo, que Deus está cuidando de ti, e que Ele nunca esqueceu de você.